Muito bom dia, meus amigos. Aqui com vocês o ministro Marcos e eu venho aqui em nome de Jesus Cristo trazer uma palavra de Deus para abençoar a sua vida. Amém, irmãos? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que Deus dê um dia de paz para você. Se você está ouvindo essa mensagem pela manhã, que você tenha um dia abençoado, ou se você está ouvindo essa mensagem à tarde, à noite, que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus Cristo, amém? Que a luz de Deus, que a paz de Deus, ela venha reinar no seu coração, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Daqui a pouquinho nós vamos meditar na palavra de Deus. Eu creio que Deus vai abençoar muito a nossa vida através dessa mensagem, então eu peço a você que fique até o final dessa mensagem, assim como também eu peço a você, meu amigo, que ainda não é inscrito no nosso canal. A sua inscrição ela é muito importante, é gratuita, basta você apertar aí no botão inscrever-se no seu monitor e também eu peço a você que deixe o seu joinha e que também você compartilhe o conteúdo desse canal com o máximo de pessoas possível. Amém, irmãos? Use as suas redes sociais como uma ferramenta aí nas mãos de Deus para proclamar a boa palavra de Deus. Amém? Nossa mensagem está aqui no livro de Apocalipse, capítulo 2, no versículo 8. Foi uma carta que Deus endereçou à igreja de Esmirna. Esmirna era uma cidade que fica localizada ali na Ásia Menor, cidade esta conhecida pela sua beleza. E Esmirna era muito ligada a Roma. Amém? Só que as pessoas ali que se converteram ao Evangelho de Cristo sofreram muitas retaliações e tribulações por conta da sua fé em Deus. Amém? Então nós vamos ler aqui Apocalipse, capítulo 2, no versículo 8, diz assim: E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: Isto diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são as sinagogas de Satanás. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Amém, irmãos? Então nós vemos aqui, irmãos, Jesus, como diz aqui no versículo 8, isto diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Jesus, ele endereçando essa carta à igreja de Esmirna para fortalecer os irmãos daquela igreja, para que os irmãos não viessem desanimar na fé, para que os irmãos não viessem retroceder na fé, para que os irmãos não viessem temer aquilo que eles estavam passando e aquilo que eles iriam passar por amor ao Evangelho de Cristo. Irmãos, então nós vemos aqui uma igreja sofredora. Uma igreja, irmãos, que por conta da sua fé passava por tribulações, como diz aqui no versículo de número 9. Eu sei as tuas obras e tribulação. Amém? Então, irmãos, tudo está no controle de Deus. Deus, ele sabe de tudo, irmãos. Amém? Ele sabe das coisas, nada foge do controle dele. O que Deus pede para nós, irmãos, nesse tempo que nós estamos vivendo, é viver em obediência à palavra dele. Amém? As lutas vêm, as situações se opõem à nossa vida por nós crermos em Deus. É claro, irmãos, que nós estamos falando aqui de um lugar onde a perseguição aos cristãos era muito grande. Amém? É claro que na nossa região, no nosso país, as coisas são diferentes. Amém? Mas, irmãos, nós vemos aqui pessoas por amor à palavra de Deus sofrendo muito. Amém? Então, irmãos, nós vemos um evangelho que distou um pouco desse evangelho da prosperidade que nós ouvimos falar, desse evangelho da facilidade, desse evangelho da porta larga. Nós vemos ali irmãos sofrendo muito pelo seu amor à palavra de Deus. A Bíblia diz que aqueles que quiserem viver em Cristo padecerão perseguições. É claro, irmãos, que nós estamos falando aqui de perseguições. Eles ali estavam como ovelhas entregues ao matadouro. Amém?
Às vezes a pessoa lá no seu trabalho, às vezes o chefe fala alguma coisa, às vezes um colega de trabalho fala alguma coisa, a pessoa acha que isso é perseguição, irmãos. Perseguição é o que nós vemos aqui, como aconteceu, por exemplo, com Tiago ali no livro de Atos, capítulo 12, quando Herodes mandou prender alguns discípulos ali do Senhor e Tiago ele foi morto à espada. Amém? Então nós vemos ali, por exemplo, Estevão que foi apedrejado até a morte. Amém? Nós vemos o próprio apóstolo Paulo que foi decapitado. Então, irmãos, isto que é perseguição. Amém? Os irmãos ali da igreja de Esmirna, quando eles tinham um emprego, eles se convertiam a Deus, eles eram mandados embora, ficavam desempregados, uma forma de retaliação do povo daquela época por conta da fé deles em Deus. Amém? Mas a Bíblia fala aqui no versículo de número 9, eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. Está entre parênteses. Porque, irmãos, a nossa grande riqueza nós temos que acumular nos céus. Amém? Não adianta, irmãos, nós queremos nos preocupar em acumular riquezas aqui na terra, onde os ladrões roubam, onde a traça corrói, onde a ferrugem mina tudo. Mas aquele povo, embora eles fossem um povo pobre, porque eram perseguidos, porque muitas das vezes não tinham emprego, amém? Mas para com Deus eles eram um povo muito rico, porque era um povo, irmão, que mesmo debaixo das perseguições mais ferrenhas, eles se mantinham fiéis à palavra de Deus. E é isso, irmãos, que Deus espera de nós nos dias de hoje. Amém? Nós temos que ser fiéis à palavra de Deus. E fala mais aqui no versículo de número 9. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Os religiosos daquela época, que deveriam, irmãos, que se diziam judeus, que se diziam povo de Deus, perseguiam os cristãos genuínos e verdadeiros. Amém? É como nós estamos vendo hoje, irmãos, pessoas que até falam da boca para fora, mas pelas obras você vê a árvore gerando frutos ruins. Amém? E a Bíblia diz, irmãos, que a boa árvore, ela não pode gerar frutos ruins. Amém? E nem a árvore má pode gerar frutos bons. Amém? Então o povo judeu ali, que se diziam povo de Deus, mas a Bíblia fala que mas são a sinagoga de Satanás. Por quê? Porque eles perseguiam os cristãos genuínos, aqueles que criam em Jesus. Como foi, irmãos, na época que Jesus esteve aqui na terra, havia um grupo de fariseus, um grupo de escribas que perseguiam a Jesus e perseguiam também todos aqueles que criam e recebiam a palavra de Deus. Amém? Então, irmãos, nós temos que entender algo no nosso coração. O evangelho, o caminho é estreito, a porta é apertada. Amém? Mas, irmãos, fique nesse caminho estreito e entre por essa porta apertada. No versículo 10 ele fala: nada temas das coisas que há de padecer. Não temas. Amém? Creia, irmãos, na palavra de Deus. Creia naquilo que Deus tem trazido ao teu coração através da palavra. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Irmãos, nós estamos falando aqui de uma perseguição muito grande. Amém? Coisas que nós não vemos acontecer, por exemplo, no nosso país. Mas Jesus, ele deixa essa carta para encorajar os irmãos. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. Satanás, irmãos, que estava por trás de toda aquela perseguição, usando a vida que se diziam judeus, mas eram a sinagoga de Satanás. Então, Satanás que estava por trás de tudo aquilo. Amém? Irmãos, passe pela situação que for na sua vida, mas não volte atrás na sua fé. Não aceite, muitas das vezes, aquilo que o inimigo tenta oferecer. Não aceite o lucro fácil. Amém? Não aceite algo ilícito. Não aceite nada disso. Não aceite a corrupção. Infelizmente, nós temos visto isso hoje no meio do povo de Deus. As pessoas aceitando aquilo que é fácil,
amém? Aceitando muitas das vezes o suborno. Nós não devemos aceitar esse tipo de coisa na nossa vida. Nós temos que ficar firmes na palavra de Deus. O pouco com Deus é muito. Então Jesus ele falou para aquela igreja: eis que o diabo lançará algum de vós na prisão para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. 10 dias, irmãos, um tempo determinado. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhecer. Amém? Tereis uma tribulação de 10 dias, um tempo determinado. Deus, irmãos, ele está no controle de toda a situação. Às vezes você pode estar recebendo essa mensagem, está falando: ministro, mas já faz 1 ano, 2 anos que eu estou passando por isso, por essa situação. Irmãos, as tribulações que vêm na nossa vida é para forjar o nosso caráter, amém? É para nos fortalecer, amém? Não tome isso, não fique com o seu coração endurecido para com Deus, amém? Não fique questionando a Deus, amém? Se você está passando por uma situação difícil na sua vida, continue obedecendo a palavra de Deus, não murmurando, amém? Muitas pessoas passam por tribulações e ficam murmurando, ficam querendo encostar Deus contra a parede. Não faça isso. Obedeça a palavra de Deus. Deus ele deixou uma palavra para aquela igreja. A tribulação seria por 10 dias, por um tempo determinado, um tempo curto. Amém? E ele fala mais: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Amém, irmãos? O que nós tivermos que passar aqui nessa terra por amor a Cristo, irmãos, vale a pena. Porque depois nós iremos, se fiéis a Deus, iremos desfrutar de toda a eternidade ao lado daquele que criou os céus e criou a terra. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus 24, versículo 13. Amém? Então seja fiel na sua vida, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Não busque a glória desse mundo, não busque a glória dos homens, amém? O homem hoje, irmãos, ele pode elogiar, o homem hoje pode fazer o que for, mas amanhã depois ele pode criticar, ele pode fazer isso, pode fazer aquilo outro. Mas não fique na palavra de Deus, e dar-te-ei a coroa da vida. No versículo 11 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Qual que é o dano da segunda morte? É a morte eterna. É viver separado de Deus por toda a eternidade no lago de fogo e enxofre. Amém, irmãos? Então a Bíblia diz: ao que vencer, o que vencer não receberá o dano da segunda morte. E como é que nós vencemos? É quando nós ficamos fiéis à palavra de Deus. É quando nós não voltamos atrás, amém? Então fique firme, seja fiel à palavra de Deus, seja fiel a Deus, amém? E creia que você irá desfrutar da eternidade ao lado do Pai. Amém? Depois você medita mais nessa passagem aqui da igreja de Esmirna, a igreja que era a igreja sofredora. Se você observar a vida dos apóstolos do Senhor, todos eles foram martirizados, foram mortos pelo seu amor à palavra de Deus, a Jesus. Amém? Então feche teus olhos agora se você puder. Nós vamos fazer uma oração agora e eu creio que Deus ele vai abençoar muito a sua vida em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, sobre esta palavra nós oramos agora. Eu oro com cada irmão. O Senhor deixou esse importante recado, essa palavra de fortalecimento para a igreja de Esmirna, meu Deus, em nome de Jesus. Pai, abençoa cada irmão que está recebendo essa mensagem. Se tem alguém passando por um momento de tentação, uma tribulação muito grande, às vezes, meu Pai, é uma opressão maligna muito grande sobre a vida desta pessoa. Meu Deus, no nome de Jesus, que o Senhor venha repreender todo este mal, Pai. Que através dessa palavra, essa pessoa venha se fortalecer na Tua palavra. Como o Senhor disse à igreja de Esmirna, nada temas das coisas que há de padecer. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoa cada vida, porque, meu Deus, o Senhor é poderoso para fazer além daquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos.
Pai, em nome de Jesus, a tua palavra diz: ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. É o que nós queremos, ó Pai, é desfrutar de toda a eternidade ao teu lado. Pai, abençoa cada vida, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.